Caríssimos CACDistas, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um clipping no contexto CACD, parte de Direito Internacional. E o tema do nosso clipping de hoje, 5 minutos, bastante rápido, infelizmente, será a controvérsia que há pouco tempo foi decidida entre a China e as Filipinas sobre algumas zonas que a China afirma serem suas no contexto do Mar do Sul da China, e as Filipinas, juntamente com diversos outros países, questionam realmente se seria o caso, se essas zonas pertenceriam de fato à China, ou se, de acordo com o atual direito mar, essas zonas deveriam ser observadas de uma forma um pouco diferente. Então, esses países, juntamente, aqui no caso só as Filipinas promoveram a reclamação, outros países possivelmente poderão fazê-lo no futuro, mas em particular as Filipinas, então, em 2013, levaram à arbitragem a discussão que existe pendente com a China em relação a algumas zonas que se encontram no Mar do Sul da China. A grande questão aqui é a seguinte: se com a aplicação da atual Convenção da ONU sobre o Direito do Mar de 1982, os pleitos chineses, tal como formulados, atualmente estariam corretos, ou se de fato a China estaria aqui desrespeitando as normas dessa convenção e, consequentemente, teria que mudar a sua forma de agir. Neste contexto, cabe ressaltar que as Filipinas ratificaram a Convenção de Montego Bay em 1984, a China ratificou, por sua vez, a Convenção de Montego Bay em 1996, então são dois estados-partes da Convenção de Montego Bay, e a Convenção prevê que, em matéria de interpretação e aplicação de suas disposições, caso em um primeiro momento, por meios diplomáticos, os estados-partes não consigam encontrar uma solução para controvérsias nesse sentido, que envolva a interpretação, envolva a aplicação da Convenção de Montego Bay. Se não for possível uma solução diplomática, pode um dos estados-partes na Convenção requerer contra outro um dos meios jurisdicionais que se encontram lá na Convenção de Montego Bay, começando neste contexto com o artigo 286. Então, a Convenção prevê, no artigo 286, principalmente no 287, parágrafo 1º, que todos os estados-partes da Convenção devem depositar a declaração, escolhendo uma das possibilidades quanto aos meios jurisdicionais que a Convenção prevê para a resolução de controvérsias entre os estados-partes. No caso da China e das Filipinas, nenhum dos dois até hoje formulou declaração especificando um meio específico de solução jurisdicional para controvérsias que envolvem esses dois países. Neste contexto, o que afirma o artigo 287, parágrafo 5º, não havendo acordo, então, entre estados-partes quanto ao meio jurisdicional específico para ser utilizado, o meio a ser utilizado é a arbitragem, e a arbitragem vai ser regulada por disposições que estão no anexo 7, lá, a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, de 1982. Para facilitar o procedimento arbitral, foram utilizadas as instalações e foi utilizado como aquele que atuou no papel de registro de tudo que estava acontecendo no âmbito dessa arbitragem. Foi utilizada aqui as instalações da Corte Permanente de Arbitragem, seleção de atos, tudo isso ocorreu no contexto da Corte Permanente de Arbitragem. Tanto que esse laudo agora, por muitos tem sido visto como sendo um laudo que se originou no contexto da jurisdição da Corte Permanente. Embora o laudo tenha realmente verificado no contexto da Corte Permanente, a base da jurisdição é diversa, a base da jurisdição neste contexto, como acabei de explicar. Era a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, de 1982. Inicialmente, o que aconteceu? Quando a controvérsia foi levada então à arbitragem, a China mostrou-se completamente refratária à possibilidade de aceitar uma arbitragem em relação a um assunto que, para a China, antes de tudo, é uma questão de soberania. China afirma que a discussão que envolve o Mar do Sul da China é, antes de tudo, uma questão sobre soberania territorial. Saber se a China, em verdade, ou outros países, têm soberania sobre as várias formações rochosas que se encontram nessa área, e que, sem determinação de soberania, outros aspectos em matéria de direito do mar não poderiam ser discutidos. Além disso, afirma a China, no artigo 298, lá da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, existe a possibilidade de, por declaração, um Estado-parte não aceitar que, por meios jurisdicionais, e a arbitragem é um meio jurisdicional, não judicial, mas meio jurisdicional. Então a China poderia, com o artigo 298, formular a declaração. E ela, em 2006, o fez, ela não aceita a possibilidade de solução jurisdicional com base na Convenção de Montego Bay sobre questões de delimitação marítima. Afirma a China que, ainda que não fosse a discussão entre elas as Filipinas,
uma questão de soberania territorial. E o que as Filipinas realmente queriam, no caso, é a delimitação marítima das zonas no Mar do Sul da China. Era impedir que a China pudesse continuar a utilizar a sua linha de 9 pontos, consequentemente, que a soberania poderia ser levada nesse sentido à discussão no âmbito de uma arbitragem. É verdade que não é possível formular reservas à Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Isso está lá no artigo 309, mas isso não seria uma reserva, seria uma declaração. E ela é permitida pelo artigo 298, no contexto lá da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Qual foi o argumento das Filipinas nessa fase preliminar, que foi decidido em 2015, outubro de 2015? Qual foi a alegação das Filipinas que, em preliminar, acabou sendo aceita pela Corte Arbitral que atuou neste caso? Afirmaram as Filipinas: nós não queremos discutir nem questões de soberania territorial, nem questões relativas aqui à delimitação marítima. Nós queremos discutir, em verdade, em primeiro lugar, se a China realmente tem direitos históricos sobre aquela região, o que impediria que você pudesse aplicar àquela região o regime que hoje está previsto na Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, e nós queremos discutir se essas rochas, se essas formações rochosas, se essas ilhas que se encontram no contexto daquela região podem fornecer mar territorial, zona econômica exclusiva, plataforma continental, como a China está afirmando ou não. Então essa não é uma questão de delimitação marítima, uma questão primeiramente em saber se você pode aplicar a Convenção de Montego Bay e se aquelas regiões que se encontram, aquelas formações que se encontram no contexto lá do Mar do Sul da China, se essas regiões poderiam realmente fornecer para a China, como ela alega, mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental. Aceitou o órgão arbitral que a discussão não envolvia questão territorial e que a discussão não era necessariamente uma discussão sobre delimitação marítima. A questão era saber, eventualmente, se aquelas formações que ali se encontram poderiam dar à China ou não, neste contexto, se ela fosse realmente soberana naqueles espaços, mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental. Se eventualmente esse não fosse o caso, as Filipinas teriam razão em afirmar que neste contexto aplicar-se-iam as normas normais em matéria, por exemplo, zona econômica exclusiva, e que a China não poderia impedir as Filipinas, neste contexto, de exercer seus direitos baseados na Convenção de 982. Então, em outubro de 2015, quando verificou a questão preliminar, afirmou o órgão arbitral em questão: não, a China, por mais que eventualmente possa ter questionado, essa discussão levada ao conhecimento da Corte é uma discussão que se encaixa no contexto da Convenção de Montego Bay. Como a Corte tem a famosa jurisdição da jurisdição, competência da competência, princípio do competência em alemão. Isso está no artigo 288, parágrafo 4º lá da Convenção de Montego Bay. Como a Corte tem a competência da competência, a Corte pode julgar, se naquele caso o órgão arbitral pode julgar se ele tem competência, se ele tem jurisdição. E afirmou algo: não, eu tenho jurisdição, com base fundamentalmente no artigo 287, parágrafo 5º, lá da Convenção de Montego Bay. E no julgamento de fundo da questão de mérito que realmente ocorreu agora, em julho de 2016, o que nós vamos perceber? Afirmou realmente, em primeiro lugar, o órgão arbitral, que não havia direitos históricos da China sobre aquela região. É fato que a China, neste contexto, tinha se utilizado de algumas características da região, mas não a ponto de poder eventualmente afirmar direito histórico e não aplicar as disposições da Convenção de Viena da ONU de 1982 sobre o direito do mar, Convenção de Montego Bay sobre o caso concreto. Não haveria neste contexto como a China então fugir das aplicações do disposto no contexto hoje da Convenção de Montego Bay. E conseguiu comprovar, as Filipinas aceitou o órgão arbitral, o seguinte: que as formações que a China se utiliza naquela região ou são ilhas inabitadas, ilhas incapazes de proporcionar realmente vida humana sustentável naquele contexto, ou são baixios a descoberto. Quando você tem ilhas em um espaço, o artigo 121 da Convenção de Montego Bay é bastante claro. Se a ilha é meramente um rochedo, incapaz de sustentar vida humana por um período de tempo aqui razoáveis, essa ilha tem direito a mar territorial, mas não a zona econômica exclusiva e não a plataforma continental. E pior, se você está diante de algo que nem é uma ilha, que é um baixio descoberto nos termos do artigo 13 lá da Convenção da ONU, se você tem um baixio descoberto, isso é,
São rochedos que ficam submersos na maré alta e que somente aparecem quando a maré baixa. Isso que você tem é um baixio a descoberto. Nem direito a mar territorial um baixio a descoberto tem, de acordo com a Convenção da ONU, lá no seu artigo 13. Então, todas aqui as formações que a China havia utilizado historicamente para assegurar direitos no contexto do Mar do Sul da China, ou eram ilhas incapazes de prover habitação humana sustentável, ou eram baixios a descoberto. Em relação às ilhas, teria a China neste contexto no máximo mar territorial, mas não teria nem zona econômica exclusiva nem plataforma continental. E nos baixios a descoberto, a China não teria nada. A questão não interessaria em saber se a China tem ou não soberania. Na prática aqui, por conta das características das formações que se encontram naquela região, a China teria no máximo mar territorial. Ela não poderia ter formulado a linha de 9 pontos, que em verdade leva em consideração uma distância de 200 milhas náuticas na maior parte dos casos, para fazer aqui a delimitação entre o que seria zonas chinesas e zonas pertencentes aos demais estados que se encontram ali vizinhos ao Mar do Sul da China. Por esse motivo, em todos os pontos relevantes na prática, decidiu o órgão arbitral aqui em favor das Filipinas e não em favor da China. É verdade que decisões em matéria de arbitragem, tal como prevê lá também a Convenção de Montego Bay, artigo 296, são obrigatórias para todos os estados partes que participaram da controvérsia no âmbito da arbitragem. Então a China está obrigada a aceitar aqui esse laudo arbitral por força de 296 da Convenção de Montego Bay, ainda que ela tenha ficado revel. O problema é que os órgãos arbitrais hoje para fins de direito internacional eles não têm a possibilidade de executar as suas próprias sentenças. Mas as Filipinas, com base nesse laudo arbitral, têm obviamente como aqui recorrer a contramedidas que ficam obviamente muito mais fácil de serem, são muito mais facilmente utilizadas neste contexto, pelo fato de haver um laudo arbitral afirmando que as Filipinas têm razão em relação à discussão com a China. Politicamente, isso também poderá motivar os demais estados vizinhos, em particular aqueles que são parte da Convenção de Montego Bay, a promoverem reclamações iguais, e juridicamente isso dificulta as possibilidades da China em reagir contra medidas que possam caracterizar contramedidas por parte dos estados vizinhos contra a China. A China não teria como questionar a juridicidade de contramedidas contra ela por parte dos países que obtiveram, como as Filipinas, que venham obter laudos arbitrais contra ela, porque o laudo arbitral, nesse sentido, justificaria o uso de contramedidas contra a China. Eu iria também falar alguma coisa hoje sobre o golpe, a tentativa de golpe que houve na Turquia no dia 15 de julho, mas como o golpe não se concretizou na prática, parece que o Erdogan vai manter o controle sobre o governo da Turquia, na prática, para fins de direito internacional, continuam as coisas como se encontram, ninguém vai precisar falar nesse sentido, em reconhecimento de novo governo no contexto da Turquia. Sempre prazer estar com vocês. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.